Paz e graça, meus irmãos, bom dia! Bom dia! Depois de... Parece que eu passei 6 meses de férias, assim, sabe? Obrigado, Júnior. O Júnior além de tudo, é o meu stylist, entendeu? Mandou tirar o óculos, porque ia ficar feio na gravação. Obrigado. Parece que eu passei 6 meses fora, vocês, pelo amor de Deus, vocês criaram um lugar no coração da gente que domingo, o dia esvaziado, assim, quando a gente não tem essa condição de estar em comunhão. E aí você vai dizer assim, né? Não, vou tirar um pouco o foco, assim, aí você vai assistir outras pregações na televisão, no YouTube. Aí você fica, eu queria estar lá na minha igreja. Eu queria estar vendo lá o Nicolas pregando semana passada pessoalmente. Porque o inimigo trabalhou na internet. A internet parava. Aí teve uma hora que eu me indignei, porque parou uma hora que ele dizia. E ele estava falando sobre, e aí prendeu e não saiu mais. Eu nunca fiquei sabendo sobre o que é. Mas assim, se tem algo de favorável no meu distanciamento corporal, porque espiritual nunca saiu, né? É ter dado a oportunidade de ver irmãos falando. Foi muito bom. O Matheus, que é meu colega, muito bom o que ele falou aqui. O Nicolas, até a hora que a internet quis testar minha paciência, muito bom também. Então, ter diferentes pontos de vista, talvez não seja ponto de vista a melhor palavra, talvez diferentes formas de passar a mensagem, outro tipo de linguagem, é muito interessante e é encorajador, porque você olha uma igreja que não é uma igreja... Não somos um mega templo, né? Deus queira que, pelo menos em mentalidade, nunca seja, né? Esse negócio de mega templo, eu tenho um problema com esse negócio de mega templo. Mas é muito tranquilizador quando você sabe que eu posso ficar doente, né? Sei lá, Deus pode chamar, pode fazer qualquer coisa. E a gente sabe que tem irmãos que têm condição, principalmente espiritual, temor à palavra para estar aqui na frente, que é muito mais importante do que o estudo teológico avançado, nível hardcore, não sei o quê. Lógico que você tem que ter esse estudo para poder vir ter até o que falar, né, na frente. Mas eu me preocupo muito mais com a soberba de quem acha que o estudo teológico é o principal para estar aqui na frente. Soberba de achar que tem que saber coisa. Eu me preocupo muito mais com o coração. O coração que tem aqui tem que saber que o maior teólogo do mundo não tem todas as respostas. E que os pensamentos de Deus para os seus filhos é muito maior do que a maior de todas as teologias. A teologia é uma forma de estudar o que Deus se permitiu ser estudado. Mas a gente sabe que a gente nunca vai alcançar a profundidade do ser de Deus, do que Ele é. Isso, o que Ele faz na vida de cada um, como Ele trabalha o coração de cada um, vai falar muito mais do que os estudos dos livros. E aí eu não estou de forma nenhuma desprezando o estudo teológico. Eu estou só colocando ele no lugar dele. Ele tem o lugar dele de importância e o coração quebrantado tem um lugar muito maior, de maior importância. Então a gente coloca cada um no seu patamar de importância e aí a gente segue bem. Tranquilo? Só falei bonito assim porque eu estou voltando, sabe? A gente está falando bem bonito assim. Ficar gravado. Mas aí a gente volta depois de um mês, 4 pregações fora do livro de Filipenses, inclusive a meu pedido. O Matheus, quando esteve aqui, ele mandou o tema para mim, Filipenses 13. Eu digo, não, meu irmão, deixa o livro de Filipenses quieto aí. Mas aí a gente retorna para terminar praticamente, né? A gente tem 2 pregações para terminar. Tem a de hoje, tem a da semana que vem, e aí a gente finaliza. E aí semana que vem vocês ficam sabendo qual é a próxima série que vai nos seguir, provavelmente, pelo menos aí até o mês de setembro, outubro, olha lá se não for o resto do ano todo. Então vamos lá? Eu vou orar.
Enquanto isso, vocês vão abrindo lá no livro de Filipenses, capítulo 4. A gente vai lá do verso 2 até o verso 9. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu me deste a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vivo, com saúde, alegre com a chegada da minha filha, que o Senhor também tratou de maneira incrível. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Feito por essa minha família aqui da igreja, feita pela minha família que está em casa. Senhor, abençoa a vida das famílias que estão aqui representadas com o mesmo amor que Tu tens mostrado para a minha família. Te peço, Senhor, abençoa esse momento, principalmente. Perdoa os meus muitos pecados. É um pecador cheio de falhas, necessitado extremamente das Tuas misericórdias, para que algo que seja falado aqui hoje faça morada no coração dos meus irmãos. Pois que venha de Ti, Senhor. Abençoa esse momento, recebe os louvores que foram entoados, recebe agora a pregação da palavra, para a honra do Teu santo nome. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Filipenses, a carta da alegria, capítulo 4, verso 2 até o 9, diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor Deus, é a Tua palavra aberta. Peço novamente a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos entrando nas exortações finais de Paulo, né? Paulo veio só aquela recapitulação de flash. Paulo está preso em Roma, recebe a visita de um irmão da igreja de Filipos, que se chama Epafrodito. Epafrodito leva uma ajuda financeira, com certeza roupa, para o apóstolo amado. Fica lá durante algum tempo para ajudar. E leva junto com ele alguns problemas que a igreja vinha passando. Paulo parece muito próximo daquela igreja, muito feliz por receber a ajuda daqueles irmãos. E ele começa a tratar de vários assuntos. Primeiramente, ele agradece. Depois, ele se coloca como exemplo para aquela igreja. Se mostra preocupado com alguns ensinos que estavam sendo adentrados ali. E começa a falar de certas particularidades, de certos problemas que a igreja vinha enfrentando. E nesse capítulo 4 em específico, ele dá até nome para algum dos problemas, né? E aí é disso que a gente vai tratar hoje. Paulo tem esse, vou chamar de modus operandi, né? No final das cartas dele, ele costuma direcionar, ele parece ter um impulso pastoral maior, e ele parece direcionar a visão dele das práticas que as igrejas têm que tomar a partir do que ele disse durante toda a carta. Ele vai fazer como se fosse o arremate, né? Ele tratou de vários assuntos durante a carta, e aí ele vai centralizar num determinado assunto que ele acha mais importante que os irmãos se centralizem, tenham cuidado com aquilo. Aqui no capítulo 4, boa parte do que a gente vai tratar hoje tem a ver com ansiedade, que era algo que era muito comum se esperar das igrejas do primeiro século. Quem se dizia cristão estava certo que ia sofrer primeiro calúnias, né? Lembra que os cristãos eram chamados de canibais, né? Falar, a gente vai ter a ceia daqui a pouco. Eles diziam, olha, esse povo se junta aí para comer a carne de um outro indivíduo que eles falam. Eles são canibais. Outros caluniavam, diziam, olha, esse povo se reúne para dizer que serve a outro senhor, que não é César.
E essas calúnias, essas difamações que eram ditas contra os cristãos do primeiro século, levavam a quê? Perseguição, morte. Algo que há de convir. Se as dificuldades do nosso dia a dia, né? As dificuldades comuns do dia a dia, acordar e trabalhar, cuidar da família, se isso já traz algum tipo de ansiedade, você imagina você acordar todo dia tendo que dormir com o olho aberto e outro fechado, né? E você descansa com um e com o outro, você olha e você não vê um soldado romano ali com um facão na mão para cortar sua cabeça fora, pelo simples fato que você diz que está adorando um Senhor que não é César. Então, a ansiedade era algo que era esperado desses primeiros cristãos. E Paulo vai tratar disso com muito afinco. Ele vai preparar o caminho, inclusive citando o nome de duas irmãs aqui. O que será, né, que citou duas irmãs? Citou as duas irmãs aqui, ele cita o nome, eles falam de pessoas que ajudam ele durante o ministério, chama essas pessoas de colaboradores, e aí a gente vai já falar por que ele deu esse nome para essas pessoas. Para Paulo, colaboradores têm um significado direto com a salvação. Então a gente vai falar por que é que Paulo chama essas pessoas de colaboradores, por que ele ainda pede ajuda para que essas irmãs que têm aqui um desentendimento, que a gente vai entender o que é que eu acho que é, por que ele pede ajuda, por que ele continua batalhando para que essas irmãs entrem em unidade, entrem em consenso. E mais tarde ele vai tratar, principalmente do verso 6 até o verso 9, do ponto fundamental que eu acho que ele quis tratar durante essa parte do texto, que é a parte do entregar a vida a Deus, para que a ansiedade não tome conta do dia a dia daqueles irmãos. Lógico que a ansiedade não é algo inerente ou único aos irmãos lá do primeiro século. Aqui hoje, se a gente parar para pensar, deve ter alguma coisa no seu coração, na sua mente, que você já está preocupado. É muito provável. Né? Mas eu vou pedir o seguinte, certo? A ansiedade que eu sei que vocês estão, segura aí um pouquinho, certo? Aí a gente entra aqui no texto e depois a gente vê se, caminhando junto com o texto, a gente vai tratar essas ansiedades de forma diferente. Pode ser assim? Então vamos começar. Como a gente voltando um pouquinho, porque eu vou precisar dessa passagem para a gente falar mais para frente, no capítulo 3, que acho que foi dos últimos aí que a gente falou, Paulo está preocupado com duas visões que estão entrando com muita força dentro da igreja de Filipe. A primeira é um grupo de judeus, ex-judeus, que entram na igreja e dizem assim, são conhecidos como judaizantes. Eles entram na igreja e dizem, olha, Jesus é excelente. Agora, se você juntar Jesus com alguma das práticas judaicas, aí você será um cristão completo. Cristo não é o suficiente. Cristo é uma parte importante. Mas existem certas práticas judaicas, guardar algumas festas, fazer uma circuncisão. Isso é importante para que você seja considerado completo. Extremamente perigoso, né? Porque os judaizantes usam de meias verdades para tentar passar algo que não é real. Cristo era suficiente. Paulo sabia disso e por isso ele se preocupa com esses judaizantes que estavam entrando dentro da igreja. Outro que parece que ele se importa ainda mais são os chamados, vocês lembram ainda? Começa com Li, termina com Bertinos. Libertinos. Que diziam que uma vez que Cristo é a salvação e é o caminho, então os cristãos não precisavam mais de bússolas morais. Você não precisa mais de estanques morais. Se nós estamos salvos em Cristo Jesus, então vamos fazer tudo. Tudo que o mundo nos oferece, vamos lá, cair de cabeça. E pelo tom, até pelo nome libertino, você imagina que isso era uma grande desculpa para cair nos pecados, muitas vezes pecados carnais. Relacionamentos dos mais horríveis são tratados dentro da história, quando se fala dos libertinos. E Paulo tem muita preocupação com isso, porque a liberdade cristã estava sendo tratada dentro da igreja de forma errada. É lógico que quem recebeu a Cristo, nova criatura é, e isso vai pedir dela um novo andar. Não é assim? Concorda? Uma coisa é legalismo. Outra coisa é libertinagem. Certo? E a gente vai tratar disso ainda.
Vamos para frente. Lembra que quando Epáfras chega, ele ajuda Paulo, leva uma série de alimentos, leva roupa, leva dinheiro também. Paulo está preso, é uma prisão domiciliar. E lendo esse texto outra vez, a gente tem a ideia de que a igreja de Filipos tinha um amor muito grande pelo apóstolo deles mesmo. Porque quando Epáfras vai, ele já tem algumas coisas na cabeça. Primeiro, ele vai enfrentar um caminho tortuoso até chegar lá. Ele não pegou o grande circular e foi para lá. As dificuldades para chegar a Roma eram grandes. E mais, ajudar alguém que estava preso, mesmo em prisão domiciliar, significava ficar preso com ele. Então, muito provavelmente, antes de Epáfras ajudar, e o próprio texto diz que ele ajuda no caminhar, na evangelização, durante algum tempo na própria cidade de Roma, muito provavelmente ele passou um tempo preso junto com Paulo, tratando dia a dia junto, lá preso no mesmo ambiente em que Paulo estava. Lembra que a minha tese, quando a gente falou dos primeiros capítulos de Filipenses, é que até o nome de Epáfras ser colocado como aquele que ia à cidade de Roma para ajudar Paulo, é uma demonstração de amor da igreja. Não que, a gente falou disso, não que o irmãozinho, né, usando o meme, não que a ida do irmãozinho da igreja fosse algo menor, mas levar um dos líderes da igreja com a ajuda a Paulo era uma demonstração de amor ao apóstolo. Olha, a gente está abrindo mão de alguém importante para nós, para que você receba a ajuda. Era demonstração de amor pelo apóstolo, né? E então Paulo vai tratar de alguns pontos importantes a partir do verso 2, para que ele chegue ao verso 6, que eu acho que é o clímax, em que ele vai falar de ansiedade. Tem alguns pontos que ele achou importante tratar. E Paulo é genial. Ele vai falar de 2 ou 3 pontos essenciais para que a gente possa falar de uma igreja que trabalha bem a sua ansiedade, ou que entrega a sua ansiedade onde ela tem que estar. Vamos ler? Vamos começar o texto? Vamos comigo? Vamos lá, verso 2 e 3, de uma vez, para a gente ganhar tempo. Hoje a gente tem muita coisa, tem ceia. Vamos tentar ser direto ao ponto. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Esse livro da vida é sensacional. Paulo está tratando de um ponto importante dentro da igreja. A gente tem 2 irmãs, e parece muito que Paulo pensou um exemplo para tratar de algo muito mais importante. Eu não acredito que dentro de uma igreja, com várias cabeças diferentes, Evódia e Sintique fossem o maior problema que a igreja tinha no momento, a ponto de Paulo ter que citar o nome delas. O nome delas já vai dizer alguma coisa para nós. Você sabe o que significa Evódia? Evódia significa doce perfume. Seria como alguém que exala o perfume de Cristo. Sabe o que significa Sintique? Mulher com propósito. É o que significa o nome, Sintique. Ou seja, aquela que deveria exalar o perfume de Cristo e aquela mulher que veio com propósito não estavam concordando entre elas. Os nomes delas já trazem alguma coisa. Paulo está preocupado com algo muito importante que toda a igreja saudável tem que ter muito cuidado, porque é uma linha muito fácil de ser rompida. Chama unidade. A unidade da igreja é algo que é muito fácil de ser rompido. Basta um fermento. Basta uma ideia diferente. Basta que a centralidade de Cristo seja retirada. Que o nome, que o cargo, que a voz altiva seja colocado no lugar da centralidade de Cristo. E a unidade da igreja vai estar em perigo. Se Cristo sai do centro da igreja para dar lugar a corações ansiosos de nomes altivos ou de cargos importantes, isso vai trazer
por uma falta de unidade, uma dispensação do único entendimento ou a única preocupação verdadeira que a igreja tem que ter, que é seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, não é assim? A unidade que Paulo vai tratar é exatamente essa. Essas irmãs, me parecem que a preocupação delas, eu vou tratar isso já, mas a preocupação delas não estava em seguir melhor a Cristo. Parece que por um instante. E lembra, Paulo já disse aqui que o nome delas está escrito no livro da vida. Não é assim? Então elas são crentes. Não são duas doidinhas que entraram dentro da igreja e começaram a tocar o terror lá dentro, não. São crentes, que Paulo chama de colaboradoras, que diz que foram muito importantes para a pregação do Evangelho. Então são crentes. Então eu vou fazer algumas colocações fora de hora, porque lá no final eu só vou fazer uma. Então durante o texto eu vou fazer algumas fora de hora, certo? Vamos para a primeira. Crente verdadeiro, crente real, dá trabalho também. Homens e mulheres eleitas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo dão trabalho. Precisam ter cuidado com os próprios corações, com a soberba, com o que busca verdadeiramente, com não olhar nem que por um momento para distante da centralidade da mensagem do Cristo verdadeiro. Porque isso pode levar, como aconteceu aqui com as irmãs, a que pensamentos outros tomem conta dos seus corações e comecem a dar trabalho aqui na igreja. Mas vamos lá. Paulo vai tratar de vários nomes além de Sintique e Evódia. Ele cita alguns nomes. A gente tem, antes dos nomes que ele cita aqui, a gente já pode citar Epafrodito, com certeza. Epafrodito é um desses que ele vai citar. Nós temos Clemente, que ele também cita aqui, como aqueles que ajudam na divulgação do Evangelho. E isso era um modo operante também de Paulo quando ele plantava igrejas. A igreja foi plantada por Paulo. O que é que ele fazia nas igrejas que ele plantava? Ele discipulava pessoas, ensinava essas pessoas, perdia tempo com elas, passava a mensagem a essas pessoas e após algum tempo, depois de discipuladas, ele entregava o poder a essas pessoas para que a igreja tomasse forma e caminhasse a partir destes que foram discipulados por Paulo. Paulo entrega o poder da igreja, as práticas normais da igreja que tinha sido plantada por ele, para essas pessoas que ele discipulava. Imagina aí. Depois de discipulado por ele, essas pessoas eram colocadas à frente da igreja e eram responsáveis pelo ministério de ensino, pela ajuda dos pobres, pelo caminhar da palavra, pelo evangelismo fora do templo. Querendo ou não, o coração humano, ele busca por algum tipo de reconhecimento sempre. Então essas pessoas que eram alçadas à liderança da igreja, muitas vezes não entendiam o que é que liderança da igreja significa. A igreja tem um líder supremo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Esses que eram discipulados por Paulo, ele apenas colocava para que a igreja tivesse um andamento comum. Mas o centro continuava sendo sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse aqui no texto, a gente tem várias referências. A gente tem, logo no começo, Epáfras, como um desses colaboradores. Nós temos Evódia e Sintique. Nós temos Clemente. Paulo vai dizer que eles ajudaram muito no desenvolvimento e no espalhar do Evangelho naquele território de Filipos. O que é que Paulo chama de colaborador? Será que para Paulo, colaborador era só alguém que dava uma mão para ele? Porque hoje a gente tem a nossa concepção de colaborador, né? Colaborador é aquele cara que ajuda, ajudante. Mas para Paulo, até porque depois ele vai dizer que essas pessoas estão escritas no livro da vida, colaborador é sinônimo de pessoas que eram amadas. Essa é a tradução melhor. Eram pessoas que tinham sido amadas por Deus desde a fundação do mundo. Esses são aqueles que vão levar o nome de colaboradores por Paulo. Aqueles que foram amados por Deus desde a fundação do mundo. Então ele está falando isso de Epáfras, está falando isso de Evódia, está falando isso de Sintique, está falando isso
de todos, de Clemente, de todos que ele chama de colaboradores durante o texto que a gente leu. E ele vai dizer que essas pessoas têm o nome escrito no livro da vida. Até que a gente não tinha escutado isso. De onde é que Paulo tirou isso? Lógico que Deus tem tudo a ver com isso, né? Lembra que é a palavra de Deus, embora Paulo esteja com a pena, é Deus que move a pena. Mas você imagina que lá em Filipos existiam, lógico que de forma bem mais rudimentar do que existe hoje, né? Mas já existiam cartórios de registro civil. Sabe que Roma, o direito romano, não dúvida, o direito romano é algo que a gente estuda até hoje. E a sociedade romana era uma sociedade bem estruturada. E dentro de Filipos já existia cartórios de registro civil. O que é que acontece? A cidade de Filipos era meio que uma cidade de aposentados. Cidade que você via ex-combatente romano, ex-comandantes romanos, quando eles iam se aposentar, ou porque tinham sofrido alguma coisa em alguma guerra, ou pela passagem do tempo, já não eram soldados tão vigorosos para a luta, eles se aposentavam, tinha aposentadoria. Tinha o INSS romano. Aposentadoria. Você ia lá para Filipe, sentava, tinha a sua casa, era registrado com honras no cartório de registro civil, e lá os colaboradores do Império Romano tinham colocado seu nome nos registros cartorais. Era honroso. Ex-combatentes de Roma tinham os nomes registrados nos cartórios. Não era todo mundo também que tinha, não, certo? Cartório é negócio de gente chique. Era quem tinha colaborado com o Império Romano que tinha o seu nome escrito dentro dos livros cartorais. A colocação dos nomes nos registros do cartório era uma forma de honrar aqueles homens que tinham trabalhado, batalhado pelo Império Romano. Paulo pega essa realidade daquele local e diz, olha, se é honroso os colaboradores de Roma terem seus nomes escritos nos cartórios de registro de Filipos, imagine os colaboradores do Evangelho que têm o nome escrito num livro muito mais importante do que os livros de registro, o livro da vida. Paulo vai fazer esse paralelo entre o Império Romano, que dá a devida importância a seus ex-colaboradores, e Paulo vai fazer o paralelo com os colaboradores do Evangelho, que tem o nome escrito no livro da vida. Não é só o fato, porque tem gente que quando a gente lê a primeira vez parece que é, né? Não é só o fato de ter o nome, lá, Deus vai escrevendo Caio, Eduardo, olha, não é isso. Paulo está sendo muito mais teológico aqui. Quem era colocado nos livros dos cartórios romanos já eram soldados aposentados. Eles já tinham lutado o que tinham de lutar. Então os nomes deles não iam ser tirados daqueles livros. Era para registro histórico. Quem tem o nome escrito no livro da vida, Paulo está dizendo, não vai ter o seu nome retirado. O nome não sai do livro da vida. Com todos respeito a todos os irmãos que pensam diferente. Mas o livro da vida é algo que não é mexido. Paulo está falando que essas irmãs, que esses colaboradores têm o nome escrito na vida porque ele está dizendo em alto e bom som, Deus os escolheu, os amou desde a fundação do mundo. E o nome deles estão lá para não serem mais retirados. É por isso que ele se importa em pedir ajuda a quem ele chama de fiel companheiro para que essas irmãs voltem à unidade. Porque na cabeça dele, e lógico que Paulo não tinha dúvidas disso, quando eu digo na cabeça dele fica parecendo que ele está pensando. Não, Paulo não tinha dúvida disso. Paulo tinha certeza, aquelas irmãs eram sim salvas pelo sangue de Cristo Jesus. E o que elas estavam tendo ali era um mau entendimento que precisava ser corrigido para que elas voltassem ao bom caminhar. Tranquilo?
Estamos tranquilos aqui? Todo mundo aí? Todo mundo aí da vida? Amém. Né? Ainda no versículo 3, a gente ainda está lá. Paulo fala de Clemente, fala do livro da vida, e no início do verso 3, ele pede ajuda a quem ele chama de fiel companheiro de julgo. Ele pede a alguém, e a maioria dos livros vão dizer que esse fiel companheiro de julgo é Epáfras. Ele está pedindo para Epáfras, quando chegar em Filipos, né? Quando chegar lá, dá uma ajuda que as irmãs não estão se entendendo, não. Chega lá, dá uma ajuda às irmãs para elas voltarem a se entender. Tranquilo, respeito quem tem esse entendimento. Eu vou dar outro, certo? Pode ser que você veja esse meu entendimento em outros locais também. Primeiro, para mim, isso, vou fazer que nem Paulo agora, né? Isso é de mim, não é? Meu entendimento, não faria muito sentido Epáfras estar do lado de Paulo e Paulo ter que registrar para Epáfras cuidar das irmãs. Ele podia chegar para Epáfras, né? E olha, meu irmão, quando você sai daqui, você vai por aqui, entra à esquerda, se for lá para Filipos, lembra das irmãs. Eu sei que quem trouxe o problema foi Epáfras. Paulo não está adivinhando, né? Paulo não é adivinho. Epáfras, entre os problemas que a igreja estava passando, trouxe os problemas aqui das irmãs. Ele disse, olha, podia chegar para ele e dizer, olha, você chegar lá, dá uma ajuda aqui. Mas Epáfras já veio para pedir ajuda. Aí Paulo vai mandar ele de volta para ele ajudar. Epáfras veio para pedir a solução. Aí Paulo disse, não, beleza, vá lá e solucione. Para mim não faz muito sentido, certo? Mas é o que a maioria dos teólogos vão dizer. E esse auxiliar, esse fiel companheiro de julgo é Epáfras. Mas eu vou dar a vocês outro entendimento que eu achei mais coerente com o que eu li, certo? Primeiro, pela forma em que ele fala, me parece que quem vai receber a carta vai ter essa incumbência, né? Vai ler a carta e vai ter essa incumbência de auxiliar o problema com essas irmãs. Então não me parece que é Epáfras que está lá do lado dele que vai receber. Quando a gente vai para o grego, e aí eu não gosto desse negócio de ir para o grego, já fica assim, né? Mas aqui é porque é importante, certo? A palavra que tem lá é sísico. Sísico tem essa tradução meio assim de companheiro. Só que vocês lembram de Evódia e Sinti? Que os nomes significam outras coisas, né? Sísico também era um nome civil, era o nome de uma pessoa. Era um nome comum. Não comum, mas era um nome usual da época. Então, a tese que eu jogo aqui para vocês, e que me parece mais tranquila de ser lido, é que Paulo está pedindo, primeiro, o que é que a gente não pode tirar de forma nenhuma? Ele está pedindo ajuda a alguém, né? A gente não sabe com certeza quem é, mas uma ideia que me parece razoável é que ele estaria pedindo ajuda a mais um desses que ele chama de colaboradores, que teria o nome de Sísico. Ou então, ele resolveu não dizer o nome, o que também é estranho, já que imagina que uma carta é endereçada, alguém vai ler, e se você lê como se fosse uma coisa generalizada, você não vai entender a quem ele comissionou a ajudar as irmãs, né? Fica aí o meu entendimento para as devidas apreciações depois. Certo? Aí vamos lá. Por que será que Evódia e Sinti que estavam tendo problemas? Lembra que Filipenses é uma carta, né? Ela tem continuidade. Quando ela foi escrita, ela não tinha essas separações que tem aí na sua, capítulo 3, verso 1. É uma carta escrita direto. E lá no capítulo 2, se for lá no capítulo 2, Paulo já tinha falado sobre o medo de determinados pensamentos ou procedimentos que estavam entrando na igreja no tempo, a partir do momento em que Epáfras chega com os problemas. Ele fala de partidarismo, que a gente já falou do que era, escolha um lado, ou vanglória, fazer uma glória vã, uma glória para si mesmo. A minha impressão é de que as irmãs estavam com um desses problemas, já que Paulo vem trazendo
Ele falou disso lá no capítulo 2, e ele volta e fala dessas irmãs aqui no capítulo 4. Me parece muito provável esse problema de partidarismo, ou seja, escolher a quem seguir, que também é comum nas igrejas, né? Tem igreja que tem 2, 3 pastores e diz assim, quem vai pregar hoje? Eu era da igreja, tempo atrás, tá? Muito tempo atrás. A pessoa me mandava, no tempo que não tinha WhatsApp, né? Da SMS. Quem é que vai pregar hoje? Aí depende de quem prega, entendeu? Você vai dependendo de quem prega. E pode ser que seja isso. Que as irmãs, cada uma seguia um dos líderes da igreja que tinha pensamentos diferentes. E esse partidarismo, esse tipo política mesmo, né? Não tem isso? Você compra o lado de um político e aí vira um negócio meio sua vida, né? Você falou mal do político é como se tivesse falado mal da tua mãe. Eu não entendo isso não, sabe? O cara fala mal do político, aí parece que falou mal da mãe. Eu não entendo isso, mas pode ser que seja, né? As irmãs, cada uma tinha predileção por um dos líderes da igreja, ou pela forma que pregava, ou a forma que lidava com as ovelhas, seja lá o que for. E esse partidarismo, esse amor pelo líder, tomou um lugar tão grande que as irmãs começaram a se desentender. E como elas tinham nome dentro da igreja, elas eram colaboradoras de Paulo, né? Elas eram evangelistas. Como elas tinham nome na igreja, o que é que você faz quando você tem nome na igreja? Quer dizer, o que é que você não faz, né? Deixa eu corrigir, volta a fita. O que é que você não faz, né? Você tem proeminência dentro da igreja. Se você é respeitado, você sabe que os irmãos vão me escutar, né? Então o que é que eu faço? Micael, comigo aqui. Só para orar, certo? Mas a irmã Evódia, misericórdia de Deus para aquela irmã. Mas só para orar. Não, só para orar. Misericórdia. Só para orar. Pode ser que seja isso. Pode ser também que seja um outro ponto que Paulo tratou lá no capítulo 2, seja vanglória. Né? Elas duas eram importantes para o caminhar do evangelho da época. Mas era importante. Quem era mais importante? Evódia era mais importante? Cíntia era mais importante? Quem era mais importante? Provavelmente elas queriam saber também. E essa de saber quem é o mais importante, quem é o mais preponderante, a unidade, a centralidade de Cristo é retirada. Só um pouquinho. Senhor, sai um pouquinho do centro só para saber quem é o mais de nós dois? Mas só um pouquinho, certo? Depois que volta. Depois que eu souber que eu sou o mais, aí eu só volto para o centro, certo? Eu preciso só saber quem de nós duas, eu estou falando por ela, certo? Não é negócio de ideologia de nada aqui não. De só saber quem de nós duas aqui é a mais importante dentro da igreja. Depois o senhor volta para o centro. Isso olha lá, de novo, vamos colocar. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Lideranças dentro da igreja que deviam pegar os irmãos. Eu tenho medo de escorregar aqui, mas vai ficar gravado, aí vai ter um monte de like, né? Se eu cair. Deveriam pegar a igreja e empurrar para Cristo. Ficam levando a igreja para pensamentos dissoantes. Uma liderança firme, uma liderança centrada, é aquela que vai pensar numa única coisa: como é que eu posso fazer a minha igreja ser cada vez mais centrada no caminhar de Cristo? Ponto. Como é que você consegue discutir isso? Consegue. O coração do ser humano é algo que só Deus entende. Igrejas. Deixa eu contar um negócio. Posso contar um negócio para vocês? Fazer uma parte. Igreja. A maioria das lideranças tem igreja que paga os líderes. Paga. Recebe. Trabalha lá um tempo maior, recebe. Mas a grande maioria das igrejas, a liderança são irmãos que colocam o seu tempo, doam o seu tempo para a obra de Cristo. E isso é extremamente louvável. Né? Por isso que eu não entendo quando tem igreja. Tem hora que tem igreja que o cara manda a porrada nos irmãos que estão ajudando. Você dá. O cara está ajudando. Mas aí o que acontece? Esses irmãos que não recebem nada, vocês estão me escutando, né? Vamos contra. Deixa, não recebem nada financeiramente. E aí o clamor, tá? O bom do negócio é ele saber que o ajudar da igreja tem um nome. Eu sou presbítero. A voz logo engrossa, né? Eu sou presbítero. Eu sou não sei do que será a sua. E agora tem nomes, né? Tem. Eu sou o apóstolo.
Eu sou o ventre retumbante de sei lá o quê. Umas loucuras em que o nome do cargo é mais importante do que é feito. Meu irmão, nomes de cargo são só realmente para divisão de tarefas. O centro tem que ser Cristo. O pastor tem que levar os irmãos à centralidade de Cristo. Os diáconos têm que levar a igreja à centralidade de Cristo. Os presbíteros, os apóstolos, os enviados, os sei lá o quê. Se todos eles pensarem igual, que a missão é levar a igreja para a centralidade de Cristo, qual é a importância que tem o nome do cargo? Qual é a importância? Mas o coração humano é tão sujo, o coração humano é tão complicado, que cargos de igreja já criaram igreja. Sabia disso? Diáconos que brigaram com a igreja rompem, saem e montam suas igrejas. Dissessões a partir da busca por reconhecimento próprio. A gente tem igrejas que já tem, sei lá, centenas de divisões. O cara tem uma discussão com o irmão aqui, não concordo com você não, vou abrir a minha. E aonde está a centralidade de Cristo nisso? Você perde, muitas vezes, a chance que é dada de pedir perdão, a chance de ser ensinado, a chance de ensinar. O diácono, o presbítero, o pastor é alguém que não pode ser ensinado, que não pode ser admoestado, que não pode ser trazido à realidade se você nota que ele está saindo do centro. Evódia e Sinti, que para mim elas não foram citadas simplesmente porque eram nomes bonitos, aí Paulo resolveu colocar. Para mim, Paulo está dizendo muito mais. Aquela que deveria ser o perfume de Cristo e aquela que deveria seguir o propósito preferiam seguir o seu próprio ego e se distanciaram por isso. É muito mais do que simplesmente citar o nome. Amém? Eu tinha dito que ia ser rápido hoje. Só para me lembrar. Então, Paulo termina essa primeira parte aí no versículo 3 falando de unidade. Aí a gente vai lá para o versículo 4 e 5. Vamos ver o 4 e 5 de uma vez também, que ele vai falar de outro ponto importante. Ele vai falar em alegria e moderação. 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz alegrai-vos. Paulo, por quê? Não já tinha dito que era para alegrar? Por que você está pedindo de novo? Isso aqui a gente já viu. Quando você fala mais de uma vez a mesma palavra, o que é que você está querendo? Dar ênfase. Ou orgulho. Ficou gravado isso? Todo mundo falou ênfase. Orgulho. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Paulo exalta 2 vezes para que a igreja se alegre. E vamos lembrar, é uma igreja que sofre perseguição. É uma igreja que tem falsos ensinos adentrando a igreja. São irmãos que são perseguidos, retirados da família, que tem o seu apóstolo querido agora preso. E Paulo está dizendo, olha, alegre-se. Isso é motivo de alegria. Parece que Paulo aqui também está fazendo um contraponto lá com os judaizantes e os libertinos, né? Primeiro ele faz um ponto. Alegrem-se. Fala 2 vezes. Ele está dizendo, alegrem-se. Apesar de tudo que vocês estão sofrendo, alegrem-se. A alegria tem que ser direcionada. Se tudo que está acontecendo para louvor do nome de Cristo, alegre-se. Só que parece também que ele está fazendo um contraponto com os judaizantes e os libertinos. Primeiro, os judaizantes criaram um negócio que é um tipo de parede que deixava Deus mais afastado. Então você dizia, Cristo rasgou o véu. Beleza. Mas espera aí, pega a linha, a linha e vamos costurar o véu só um pouquinho. Costura o véu aqui só um pouquinho, para a gente poder botar outras coisas, certo? Então, além de Cristo rasgou o véu, beleza, mas deixa o véu aí só um pouquinho, para a gente poder colocar a circuncisão. Deixa o véu aí só um pouquinho para a gente poder ir para as festas judaicas, para a gente continuar celebrando as festas judaicas. Então, enquanto o judaizante dá esse distanciamento, né? Olha, Deus agora é presente para todos, o véu foi rasgado.
O judaizante diz, espera aí, afasta um pouquinho, está perto demais. Afasta um pouquinho. E aí ele está dizendo, olha, a alegria, a verdadeira alegria, não está em seguir todas essas leis. A verdadeira alegria está no que ele diz lá no final do verso 5. O Senhor está perto. Enquanto o judaizante buscava distanciar Deus, quando Cristo trouxe Deus para andar junto com os seres humanos. Lembra, Cristo é Deus. Deus andou entre os homens, se fez presente na história. Deus estava próximo, perto. Curou enfermos, ressuscitou ao terceiro dia. Se fez presente para vários testemunhos. Deus está perto. E Paulo está dizendo, olha, a alegria não está nesse distanciamento, nessa busca exacerbada por seguir um número infindável de leis, para dizer que é obediente a Deus. A alegria está na proximidade em que o Deus Criador se fez das suas criaturas, de seus filhos. Em outras palavras, direcione a sua alegria. Direcione a sua alegria. Para que alegria maior do que deixar todas essas leis, pseudo-leis, né? Você tinha a lei e você tinha o que vinha antes da lei para proteger a lei. Todas essas barreiras, quebre elas. Deus está próximo. Para que alegria maior? Direcione a sua alegria. Quanto aos libertinos, que eu também acho que ele está fazendo aqui um paralelo, os libertinos julgavam que a verdadeira alegria estava em que, uma vez que Cristo me salvou, eu não preciso mais de freios morais. Mas aí Paulo deixa claro, a nossa alegria não está em nada que esse mundo pode oferecer. O libertino falha quando ele procura a felicidade dele em qualquer coisa que esse mundo pode dar. Seja prazer físico, seja prazer material, seja lá o que for. Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor. E ele usa uma palavra aqui que é muito importante. Sabe quando é que você deve se alegrar no Senhor? Sempre. Em outras palavras, não tem nada, esse mundo não oferece nada que possa dar alegria verdadeira, como a certeza que nós temos de que Deus está próximo, muito próximo. Deus está à distância de uma oração. Deus se fez próximo, essa é a nossa alegria. Vamos correr que eu já deram o primeiro ponto. O resumo é que para Paulo a centralidade da vida do Senhor é maior do que qualquer ameaça, que qualquer benesse que esse mundo pudesse oferecer. Motivação para a alegria. Toda vida que alguém mais deprimido fala comigo, ele diz, eu não tenho alegria na minha vida. Guarde isso aí, que mais lá na única aplicação que eu vou fazer, eu vou voltar para falar disso. E aí a gente vai para o ponto central. E aqui eu vou ser mais rápido, prometo. No verso 6, 7, 8, 9, Paulo vai falar de algo que é um mal generalizado dos nossos dias. Ansiedade. Excesso de amanhã. Ansiedade. Ele diz no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Epa, vamos parar aqui já. Ansiedade em si, ela não é pecado. Todo mundo, se eu disser que não é para ninguém ter ansiedade, isso é falsidade. Quando alguém fica doente, você fica ansioso. O que vai acontecer? Quando você faz um exame, coisa para deixar a gente ansioso é exame. E não precisa nem ser o meu. A Artemisa foi fazer os exames da gravidez, todas as duas. Eu lembro que eu suava, aquele caderninho chegando lá, e você lê. E para quem não entende, parece que você tem todas as doenças. Meu Deus, eu tenho todas as doenças, todas. Não sobrou nenhuma, todas. E até que o médico diga, não, isso aqui é normal, isso aqui tá. Ansiedade toma conta. A ansiedade é algo inerente ao ser humano. A ansiedade em si, para mim, não parece que é pecado. Agora, o olhar o exame é algo pontual na nossa vida, não é assim? Uma coisa é você ter ansiedade pontual. Outra coisa é você viver ansioso.
A ansiedade é algo que caminha com você para tudo que você vai fazer. E aqui eu já quero tirar uma coisa do meio, né? Porque toda vida vem uma crítica, então eu vou tirar isso do meio logo para que a gente possa tratar. Existe ansiedade patológica. Claro, né? Existe ansiedade que é hormonal, que você tem que tomar remédio. Lógico que tem, ninguém duvida disso. E essa ansiedade patológica, que é algo de errado funcionando no organismo, no cérebro, sei lá onde, a gente vai colocar de lado para tratar de uma ansiedade que é puramente espiritual. É a ansiedade da incredulidade. É essa ansiedade que eu vou tratar aqui. Certo? Vão comigo? Deixa eu fazer uma pergunta e você responde para você, certo? Não vou fazer vocês levantarem a mão nem nada disso, que é caro. Mas em algum momento da vida, todos aqui se declararam cristãos crentes na obra de Cristo. Foi assim? Todos disseram isso. E muito provavelmente, você disse agora, Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. É Ele quem dirige a minha vida. Pelo menos é um jargão protestantês. É o protestantês, né? É o jargão protestantês. Deus é o Senhor da minha vida. Eu vou fazer o que Ele me mandar. Eu vou para onde Ele me encaminhar. Não é assim? Certo. Lá no verso 6, Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa frase, ela está no imperativo. Então, Paulo não está dando uma ideia, certo? Paulo não está dizendo, cristãos, lembra, ele está falando para a igreja de Filipos, então está falando para cristãos, né? Cristãos, deixa eu dar uma ideia, vou dar uma ideia para vocês. Rapaz, não anda ansioso não. Se tranquilize. Ele não está fazendo isso não. Paulo está dando uma ordem, ele está batendo a mão na mesa e dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma. Ele está dando uma ordem. Sabe por que eu acho que Paulo está dando uma ordem? Porque muito provavelmente ia ter aquele que ia chegar para ele e ia dizer, não, Paulo, mas é porque tu não entende o meu caso. Está dizendo para não andar ansioso, mas é porque eu não entendo o meu caso. O meu caso é extraordinário. É diferente do de todo mundo. Todo mundo aqui tem problemas menores do que o meu. Então a minha ansiedade ela é diferente. Então eu não posso dizer que eu não vou andar ansioso, porque a minha ansiedade ela é diferente. O problema é, se você diz que Deus é o Senhor da sua vida, você pegou o carro da sua... Vou colocar a nossa vida como se fosse um carro, certo? Hoje a gente vai andar, está faltando lugar no carro, então o carro está muito na minha cabeça, vou usar ele como parâmetro. A partir do momento que você diz, hoje eu sou escravo de Cristo, você pegou a direção da sua vida, e você movia, né? Você movia o carro da sua vida para lá e para cá. Você pegou essa direção e entregou nas mãos de Cristo. Aqui, agora, a direção da minha vida é sua. O Senhor dirigi-la como quiser. No momento em que o amanhã lhe tira o sono, e de novo, tirei as patologias todas de lado. No momento em que a ansiedade lhe tira o sono, no momento em que a ansiedade não permite mais que você tome decisões de forma tranquila, você está dizendo, o motorista da minha vida, aquele lá que eu entreguei a direção, pode ser que ele erre o caminho. Eu estou preocupado porque eu entreguei a direção para alguém que pode errar o caminho. Você está sentindo o peso da coisa? Uma vez, em algum momento da vida, você disse, eu entrego a minha vida às mãos do meu Senhor. E agora você está dizendo, Senhor, larga, porque eu quero tomar de volta. O Senhor está encaminhando, eu quero tomar de volta. O Senhor não está encaminhando da forma que eu acho que é a melhor. Aliás, eu sou tão assim que eu acho que eu consigo direcionar a minha vida melhor do que o Senhor. Deixa comigo mesmo. Vou voltar atrás. Deixa comigo mesmo. Ansiedade é isso. Ansiedade espiritual é um nome muito bonito para incredulidade. É um nome bonito. Você quer dar nome bonito às coisas? Assim, não, eu vivo ansioso. Eu sou cristão, mas eu vivo ansioso. É um nome muito bonito para dizer, eu sou incrédulo. Eu não creio que Deus está... Verdadeiramente eu não creio que Deus trata da minha vida de forma pessoal. Eu não creio de verdade que o Senhor direciona a minha vida. Eu não creio de verdade que Ele cuida de mim. Não. Eu tenho medo. Isso é pesado de dizer, né?
Mas Paulo vai continuar o relato dele e vai dizer, sabe como é que você trabalha com isso? Vamos trabalhar. Ansiedade é coisa do ser humano. Mas vamos trabalhar essa ansiedade da forma que a palavra de Deus diz que a gente tem que tratar. Lá no verso 6 ele vai dizer assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma mesmo, certo? Pastor, como é que está no grego? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É assim que está lá. Certo? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Paulo vai tratar de 3 pontos. São 3 ou 4, acho que são 3. 3 formas de que os cristãos podem tratar a sua ansiedade. Aqui eu vou correr. Jesus Cristo. Vamos correr. Primeiro, como é que a gente trata essa ansiedade espiritual? Paulo vai dizer, 1, oração. Ele vai dizer, entregue a Deus as suas petições. São petições? Pedido. A gente fica esperando, não. O que é que ele vai dizer que é petição? Não, tem que ser a coisa mais simples, pedido. Depois ele vai dizer, falar sobre oração. O que é que significa oração? A tradução melhor da palavra oração é abrir o coração. É entregar a Deus tudo aquilo que aflige o seu coração. Depois Paulo vai falar em súplica. Súplica é um ponto essencial. É se colocar na posição de dependente por completo. A palavra melhor talvez seja de impotente para resolver o problema. Paulo está dizendo, entregue o problema. Ore a Deus. Suplique a Ele como o único que pode resolver o problema. E sabe o que é que você faz depois? Dá graças. Quando o problema está resolvido? Não. Antecipadamente, você agradece. Porque isso vai trabalhar algo em você. Quando você agradece pelo que ainda não aconteceu, você está dizendo em outras palavras, eu sei que Deus me escuta. E eu sei que o que vai acontecer daqui para frente é o melhor para mim. Porque eu entreguei a minha vida na mão do meu Senhor e Ele vai tomar as melhores decisões. Então as ações de graça, elas não são posteriores. Elas são anteriores. Antes que o problema se dissipe. Antes que a falta de sei lá o que aconteça, seja suprida. Antes que a oração seja ouvida. As ações de graça devem estar presentes. Amém? Então, primeiro ponto, orar. Certo? O verso 7 é meio que um complemento do verso 6. Ele vai dizer assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo aqui está falando sobre uma promessa para esses que oram a Deus e entregam as suas súplicas. Ele está dizendo, primeiro, vamos fazer a diferença, né? A paz com Deus é uma coisa. A paz com Deus é justificação. Cristo morreu na cruz para que nós deixássemos de ser inimigos de Deus. Isso é a paz com Deus. A paz de Deus é algo sobrenatural. É o mundo acabando do lado de fora e você em paz. Tem uma história que eu queria cumpridade, mas não vou cumpridade, de uma irmã muito querida que tinha câncer. E ela sabia que ela tinha. Quando ela foi internada pela última vez, os médicos diziam que ela simplesmente não dava mais muita trela para os medicamentos. Ela não tomava os medicamentos, mas o tempo que ela tinha, ela evangelizava os que estavam do lado dela. E disse que os que foram evangelizados por ela tomaram um susto enorme quando ela morreu. E perguntaram, mas ela morreu de quê? De câncer. Ela sofria dores horríveis. Não pode. É impossível que uma pessoa que sofre de câncer chegasse todos os dias à beira da minha cama rindo, sorrindo, falando das graças de Deus enquanto a vida se esvaía. Isso é a paz de Deus. É algo sobrenatural. Que só pode ser dado pelo Espírito Santo mesmo. É como Paulo complementa lá o capítulo 6. É um tipo de sentimento aqui, a gente pode dizer. É sentir a calma no meio da tormenta. Amém? Vamos para 1, é orar. Estou terminando, certo? Eu acho. Verso 8 está terminando. Primeiro ele manda orar para enfrentar essa ansiedade espiritual. Segundo, ele vai falar em meditar sobre determinados pontos da vida.
Lá no verso 8 assim, finalmente, irmãos, finalmente ele está encerrando essa parte do diálogo dele. E ele vai dizer, tudo que é verdadeiro, existe verdade. Existe algo que é verdade. Cristo é a verdade. Tudo que é respeitável, existe aquilo que não merece respeito. E nos tempos de hoje, ligue a televisão que você vai ver um bocado de coisa que não merece respeito. Tudo que é justo. Justo é que passou pelo crivo da justiça de Deus, não é a nossa justiça. Tudo que é justificado pelo próprio Deus. Tudo que é puro, que não sofreu mácula. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você já ouviu falar que você é 30% das pessoas que te rodeiam? Já ouviu falar disso? Tem gente de 50, mas 50 eu acho demais. Eu ouvi 5. 25? 5. 5%? A média. 5. É, 5%? 5 pessoas. Eu vou baixar para 3. Sei lá, eu sei que você A média das 5. é uma média das 5. Tá, vai. De alguma forma você é influenciado por quem está do seu lado, né? Da mesma forma, aquilo com que você se alimenta vai ter repercussão dentro da sua mente. Você já viu o número de pessoas deprimidas hoje? Você sabe o que foi que o Instagram fez nos últimos tempos? O Instagram teve um tempo que tirou os likes. Só quem podia... Ninguém mais podia ver os likes. Por quê? Porque o like era muito opressor. A pessoa botava uma foto, não tinha tantos likes quanto o vizinho dele, ela ficava deprimida. Por que é que a minha foto não teve tantos likes quanto do meu vizinho? Deprimida, a pessoa ficava deprimida. Porque o Instagram virava a vida dela. A pessoa passa. Eu fico indignado com gente que diz que passa 5 horas. Quando eu vejo, eu passei 5 horas no Instagram. Fazendo o quê? Alimentando a cabeça com aquilo. Com uma vida irreal. Com músicas. Memes. Alimentando com aquilo. E aquilo vai fazendo morada na sua cabeça. Imagine você fazendo um propósito demoníaco, porque para mim isso é um propósito demoníaco. Agora eu só vou assistir programa policial. Não assisti mais nada na minha... Não vou mais ler mais nada, não vou fazer mais nada. O que eu vou fazer na minha vida é assistir programa policial. Como é que você acha que vai estar a sua cabeça depois de um mês? Você vai escutar uma panela caindo, você vai pensar que é um tiro, vai se botar para debaixo da mesa. Isso vai fazer morar na sua cabeça. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui é, você quer enfrentar essa ansiedade, esse medo do amanhã, coloque na sua mente. Medite, e aqui não tem nada a ver com, sei lá, palavra de poder, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, coloque, se alimente daquilo que é verdadeiro, que é justo. Porque você sabe o que é mais verdadeiro e justo no mundo? Cristo. Leia bons livros. Escute boas pregações. Escute os anciãos da igreja. Trate a mente como algo que precisa ser alimentado como o estômago. Alimente de boas coisas, bons dizeres. E isso vai ajudar no tratamento dessa ansiedade. Então a gente está precisando orar, meditar naquilo que é de boa fama, como Paulo fala no verso 8. Para terminar, ele vai terminar dizendo, sabe isso que eu ensinei? Vocês têm que orar? Sabe isso que eu ensinei? Que vocês têm que alimentar a mente com aquilo que é de boa fama, que é bom, que é justo, puro. Pegue isso tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu e ouviu de mim, e pratique. Se tudo que eu falei aqui, olha, ansiedade que não é patológica é incredulidade. Olha, a palavra de Deus diz que você não tem que andar ansioso por coisa nenhuma. A palavra de Deus diz que você tem que orar. Encher a cabeça daquilo que edifica. Se você pegar tudo isso, colocar agora no seu bolso, levar para casa, como mais alguma coisa que você escutou no domingo de manhã, de tantas coisas que já escutou, a ansiedade vai continuar lá. Porque você trata com ela, colocando em prática o que você escutou da palavra de Deus.
meditando no que ela diz e tendo isso como real. Deus é real. Houve um momento na história em que Cristo morreu na cruz para levar com ele todas as nossas ansiedades. Gálatas fala no fruto do Espírito, que ele chama de Gálatas 5, se eu não me engano. Fala no fruto do Espírito que chama paz. Essa paz real, essa paz que quem vive com ansiedade necessita, só é dada verdadeiramente pelo sangue de Cristo, que nos redimiu e que entregou as nossas vidas na mão dos Deus verdadeiro. Eu disse que ia fazer só uma aplicação e eu termino com isso. Hoje, depois de escutar tudo isso, existe real paz de Deus em seu coração? A ansiedade, ela pode ser o termômetro da sua fé. A verdade é que Deus quer, isso eu posso dizer porque Ele fala. Deus quer que nós experimentemos agora o Shalom, a paz que Ele prometeu para o povo dele. Nós somos povo dele. Mas dentro da soberania de Deus, existe uma responsabilidade humana. E dentro da responsabilidade humana, Paulo lhe diz: ore, medite. Pegue isso e faça. Lute. A ansiedade é algo que precisa ser lutado. Com as armas que a gente tem, credulidade é as armas que só a fé pode dar. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelas tuas palavras. Te peço perdão, Senhor, esse livro, essas palavras, elas são ricas, são muito maiores do que eu, e eu tenho certeza que eu não passei tudo que poderia ser dito aos meus irmãos. Mas aquilo, Senhor, que aprover ao Senhor, que faça morada no coração dos meus irmãos, que eles levem daqui para a vida, que nós só tenhamos uma ansiedade, a da tua volta. Maranata, Senhor Jesus.